confrontados e abençoados por Deus. Quer dizer que você, quando é confrontado por Deus, você não pode ser abençoado. Deus é um Deus misericordioso. Temos partilhado com os irmãos sobre o livro de Ageu. Quero trazer à memória dos irmãos a sequência do trabalhar de Deus na vida do povo através das mensagens que Deus deu a Ageu para transmitir ao povo. No ano de 520, no mês de agosto, Ageu recebeu a mensagem de Deus, exortando o povo para acertar as suas prioridades. As prioridades estavam erradas. E a palavra é: coloque Deus em primeiro lugar em suas vidas. A mensagem alcançou o coração da liderança do povo, eles começaram a trabalhar na reconstrução do templo. No dia 24 de setembro, eles voltaram ao trabalho. Depois a Ageu traz a segunda mensagem, encorajando ao povo não desistir da reconstrução do templo, diante da enorme diferença do templo construído por Salomão e o templo que estava sendo construído agora. Em outras palavras, não compare o incomparável. E Deus falou: a glória do segundo templo vai ser maior do que essa glória. Eu vou abençoar no segundo templo. E Jesus andou lá no segundo templo. O segundo templo teve a glória, teve o resplendor da presença de Deus. Nessa mensagem, nós vemos algo muito mais profundo, muito mais abrangente do que a negligência de reconstruir o templo, mas era a corrupção, a indiferença, a vida profana do povo de Deus. E Deus fala ao profeta para fazer duas perguntas aos sacerdotes relacionadas à lei. Essas perguntas elas foram relacionadas, direcionadas aos líderes. Os líderes foram confrontados por Deus por duas palavras, sobre santificação e sobre contaminação, que está descrita lá no versículo 10 até o 13, era a pergunta. E a pergunta girava nesse sentido: a carne oferecida como sacrifício a Deus pelo pecado era santificada conforme Levítico 6:25. A carne era oferecida, ela era santificada. Essas porções, provavelmente, os sacerdotes carregavam, aquela que sobejava, na orla da sua roupa, nas dobras da sua roupa. A própria roupa seria santa, mas essa santidade que estava na roupa não era transmitida se a roupa tocasse em alguém. A roupa estava santificada. A carne santificada santificava a roupa. Mas a roupa santificada não transmitia a santificação. Era o ritual, era o cerimonial da lei de Moisés. E essa primeira pergunta que faz aí: a roupa santificada, tocar no pão, no cozido, no vinho, no azeite, em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Responderam os sacerdotes: não fica santificado, não vai transmitir. Carne santificada santificava a roupa, e a roupa não transferia a santificação. Legal, né? O sacerdote estava afinado na lei, né? Pergunta lá, chega lá e pergunta para o líder, né? Pergunta lá, né? Estava na ponta da língua. A segunda pergunta tem a ver com contaminação. Se o impuro tocar em uma dessas coisas, ficará ela impura? Em Números 19, 22, tudo que o impuro tocar se tornar impuro. Responderam os sacerdotes: sim, ficará impura. Santificação não é transmitida, a impureza é transmitida. O negativo é forte, né? O negativo é forte, é interessante. O positivo não transmitia, mas o negativo transmitia. Essa questão é muito complexa, né?
As doenças infecto-contagiosas, você chega no hospital, tem uma placa lá. Você tem que pôr avental, pôr máscara, passar álcool. Você tem quase que se embrulhar, né? Porque você corre o perigo, né? Corre a luta, né? E nós tomamos muito conhecimento desse negócio da transmissão da doença. A gente aprendeu muito na nossa geração, né? Com o Covid. Há 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, alguém dava um espirro do seu lado, você enchia o peito e falava, saúde. Há uns 3 anos atrás, o cara espirrava na sua frente, você está louco? Saía, passava álcool, tomava até álcool, porque falou, você vai me contaminar, cara. Tinha até um revólver para pôr na tua testa, para ver se você estava quente, você não entra, pode cair fora. E tinha hora que você queria entrar, né? Você viu o cara com o revólver na mão lá, ele pima na sua testa, fala, caramba, será que vai dar errado? Entrava, passava, muitas vezes o cara falava, pode voltar. Então, rapaz, presta atenção, o que não presta contagia. Interessante, rapaz. Tem uma pessoa do seu lado aí, talvez esteja vendendo saúde. Encosta, né, Valdir, encosta nele para receber saúde. Não recebe. Mas encosta nesse aí que está com artrose, você já sai meio, depois já sai meio, começa a mancar também. É luta. E eu falo com autoridade, viu, irmãos? Eu falo com autoridade, eu falo com conhecimento de causa, né? Tem hora que vai amarrar o sapato, começa a estralar tudo. Mesmo não escutando bem, eu escuto os estalos. É interessante, né? Fala aí, louvado seja Deus, porque Ele vai me dar um corpo novinho. Está preparado lá, está moldando, tá? Não é o Juninho, mas está moldando lá, está preparado. Porque esse aqui recebe muita contaminação. E o sacerdote, interessante, falou, as doenças são transmissíveis, a saúde não é transmitida. A santidade não transmite, mas a pecado, a corrupção transmite. Então, uma primeira aplicação é o seguinte, Salmo 1 recomenda, cuidado onde você está, cuidado. Eu gosto dessa comparação, né? A pessoa fala assim, eu posso participar de qualquer roda, qualquer lugar, eu não me deixo contaminar. Interessante, né? Você é forte. Queria que você passasse uns 2 dias lá no banheiro da rodoviária, lá, assim, eu não consigo sentir o cheiro. Eu não sinto. Por mais que você seja teimoso, você vai sentir. Então, contaminação, a roda não presta, não serve para você. Não serve. Tem coisas que são circunstanciais, mas tem coisas que você está lá porque você é teimoso. Tem coisas que você não vai conseguir evitar, mas é muito melhor você evitar e estar forte e firme em relação a essas transmissões. Os sacerdotes responderam às perguntas feitas pelo profeta de pronto. Eles não ficaram catando o rolo lá da lei, vendo, deixa eu ver o que fala, tal, não. Por que eles responderam de pronto? Eles estudavam a lei, eles interpretavam a lei, eles conheciam a lei. Muitas vezes começaram com um peso danado, mas eles eram conhecedores da lei. Eles se dedicavam ao estudo da lei, eles batiam, estudavam bastante. As respostas deles, interessante, viu, irmãos? As respostas deles não foi baseado no que eles achavam, e sim no que a lei ensinava. Se você dá uma olhada lá na lei de Moisés, na lei, no compêndio lá do Pentateuco, você vai falar, nossa, mas o negócio era complicado, depende da impureza, o cara ficava de manhã até a tarde isolado, aí ele estava livre. Depende da outra impureza, ele ficava uma semana, no meio da semana tinha que fazer tal coisa.
Se ele não tivesse sido purificado, ele tinha que matar ele. E o sacerdote tinha todas essas informações. E muitas vezes você pergunta para o cristão, escuta, você sabia que na Bíblia tem um texto assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem esse texto na Bíblia? Não sabia. Está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Por que o cristão não sabe? Qual é o motivo dele não saber? Primeiro, irmãos, a gente deve estudar a palavra de Deus com dedicação. A nós serão dirigidas muitas perguntas, muitas dúvidas chegarão até nós. Devemos, irmãos, responder biblicamente e crer no que a palavra de Deus ensina, que a palavra de Deus permanece eternamente, para sempre. Lá em 2 Timóteo 3,16, fala que toda palavra é inspirada, é útil para o ensino. Toda palavra, para quando? Para o século I, para o século XV, para o século XX, não sei, tá? Qual o próximo, se é até o 30, eu não sei. Mas ela continua forte e firme. Muitos cristãos se acham satisfeitos tendo contato com a palavra uma vez por semana. Eu acho que quinzenal está bom. Mensal. Talvez anual. Tem gente que o contato com ele, da palavra de Deus, é muito pequeno. É muito miúdo. Se você tivesse o contato do alimento físico, como você tem contato com o alimento espiritual, talvez você estivesse igual um café, bem fininho, estava para morrer. Porque se você não se alimentar fisicamente, você morre. Você sabia disso? Se você não comer, você vai morrer? Teve uma pessoa aí que está sendo processada, né? Porque ele entrou naquela vibe que dá para se alimentar só do sol, só dessa energia. Tiveram um filhinho e tal, começaram a dar só sol para a criança morreu. Falou, vamos dar só energia, isso aí tá, é verdade, isso aí funciona. Deram só a luz solar para a criança morreu. Agora precisamos dar só sol para ele, para ver se ele, o que vai acontecer com ele, né? Mas a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, a gente tem que buscar na palavra de Deus. E muitas vezes você fala, você sabia disso, você sabia daquilo, irmãos? Se você conhecer o dólar verdadeiro, você não precisa estudar o falso. Tem jeito. Eu duvido. Eu não quero também, tá? Se o cara me der uma nota de R$200, para eu voltar a 170, eu falei, eu prefiro perder 30. Porque eu não conheço mais a nota de 200. Faz tanto tempo que eu não vejo, eu nem sei se ela está na praça. Eu vi algumas vezes, eu fiquei meio assustado quando eu peguei uma. Eu só pus no bolso que eu peguei no banco, mas se fosse você, eu falar, não, irmão, depois você me dá, porque eu não conhecia. Porque não tenho contato com ela. Tá? E você não consegue passar uma nota falsa para o caixa do banco. Para mim, você consegue. Eu vejo até a moça dos caixas olhando para a luz, olhando para o jacaré, mas eu posso até fazer isso, mas não sei nem o que é para olhar. Como eu vejo o pessoal no mercado batendo na melancia. Bate, vi lá no calvo, lá um cearense botou uma melancia na cabeça, começava a puxar e falar, essa está boa. Eu falei, eu vou pôr na cabeça dela, falei, puxar, essa melancia vai quebrar, mas nem sei por que eu estava fazendo aquilo, mas não conheço. Irmãos, agora tem as melancias aí do liberalismo. Essa melancia é terrível. A palavra tem que ser reescrita. A Bíblia está desatualizada. Vamos atualizar a Bíblia. Como é que vamos aplicar esse negócio? Filho obedecer pai e mãe, está ultrapassado, isso era naquela época. Agora vamos reescrever.
vida de santidade, vamos reescrever, tudo é relativo. E a pessoa que quer uma vida relativa, uma vida movida pelo que ele acha, isso é uma luva. Mas quem é crente verdadeiro vai repugnar isso, isso não presta, isso não vale nada. Irmãos, eles são verdadeiros figurões evangélicos que estão jogando isso na praça. São pessoas eloquentes, pessoas que têm a capacidade de convencer. Mas olha, você não precisa estudar teologia não. Lê a Bíblia e o Espírito Santo vai te ajudar a interpretar. Filhos, obedecer ao vosso pai, não precisa de interpretação. E que interpretação é essa? Está escrito. A palavra de Deus é útil, é eterna. Se alguém quiser reescrever a Bíblia, se alguém quiser fazer uma contextualização da Bíblia, ele vai fazer porque ele quer adequar a Bíblia aos pecados dela. Ele não quer santidade. Irmãos, quem criou você foi Deus. Quem inspirou a Bíblia foi Deus. Os autores escreveram, não inspirou nada. É o sopro de Deus em cima daqueles autores. A palavra veio de Deus, ela permanece para sempre. Então estude a palavra, ame a palavra, cuidado com o liberalismo. Ele é bonito, mas é podre. Ele conforta aquele comichão que muitos têm na cabeça, porque ele adequa às necessidades do homem. Irmãos, as coisas de Deus é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então não tenta adequar a palavra de Deus. Teologias e filosofias profanas. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estudam mais a palavra de Deus. As pessoas não lêem a palavra de Deus. As pessoas não mais orem pedindo sabedoria do alto. Você não precisa de um curso de teologia para ter a Bíblia no coração. O Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo é o nosso ensinador. Se abre e se aproxima da palavra que ela vai falar ao seu coração. O maior erudito, se aproximar da palavra de Deus com o coração para aprender, o Espírito Santo vai ensiná-lo. Aquela pessoa com o menor conhecimento possível, conhecimento mínimo, o Espírito Santo trabalha naquele coração, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A palavra de Deus não é equação de matemática, a palavra de Deus é uma palavra que pega na nossa alma no mais profundo. Segunda coisa dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos em relação à terceira mensagem de Amós, está do versículo 14 ao 17. Um povo confrontado. Você já percebeu que ninguém gosta de ser confrontado? Ninguém gosta de ser confrontado. Confrontação é um negócio que o cara chega para trás. Mas a palavra de Deus confronta a gente o tempo todo. Se você lê a palavra de Deus aberto, ela vai estar sempre nos confrontando. Por quê? Palavra de um Deus santo, falando a um homem pecador. Então a gente vai estar sempre sendo confrontado pela palavra. E quão bom a gente está aberto para ser confrontado pela palavra. Você só tem a ganhar. Quando a palavra de Deus nos confronta, ela nos confronta para abençoar. E desse texto aí do 14 até o 17, está a confrontação. Então Ageu continuou. Assim é esse povo, assim é essa nação, diante de mim, diz o Senhor. Assim é todas as obras das suas mãos. O que eles oferecem ali, tudo é impuro. Uma vida de pecado, uma vida que não tinha Deus, uma vida que estava longe de Deus. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Versículo 16. Antes daquele tempo,
alguém ia pegar alguma coisa lá na despensa, só tinha metade. O resto sumiu. Versículo 17. Produção agrícola, o que aconteceu? Ferir com queimaduras, com ferrugem, com chuva de pedra, e tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mesmo Deus encurralando, apertando, prensando, eles não voltavam. Sabe por quê? A Bíblia fala que era um povo de dura serviço, um povo longe de Deus, um povo obstinado para não buscar a Deus, para não estar perto de Deus. Um povo confrontado, versículo 14 fala que era um povo reprovado. Reprovado no quê? Versículo 14, no pecado. Versículo 15, no quê? Nas suas prioridades. As coisas de Deus pode esperar. Versículo 17, eles eram obstinados. Mesmo diante disso, ninguém voltava para o Senhor. Mesmo Deus apertando, mesmo Deus falando, olha, vocês precisam voltar. Eles não voltavam. Interessante, né? Tem coisa que Deus fala, você precisa mudar. E Deus tem a figura de pai, não tem? Muitas vezes um pai fala para o filho, você precisa mudar. O que o filho fala? Eu não mudo. E tem uns que é mais teimoso. Eles falam, eu não mudo nem morrendo. Isso é bicharia, isso é forte. Eu não vou mudar. E a pergunta é o seguinte, mudar para quê? Porque você está em pecado, você precisa mudar. Você precisa ser transformado, Deus não quer você em pecado. Povo confrontado e castigado. Versículo 16 fala que o castigo estava na porta deles. Vê o que está descrito. Antes daquele tempo, alguém vem ao Monte Trigo esperando encontrar 20 medidas. Havia somente 10. Vinha no lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Eu feri com queimadura, eu apertei, povo castigado, em outras palavras, muito trabalho e pouco resultado. Trabalhava e não tinha resultado. Não tinha resultado na vinha, no lagar, porque as pragas estavam atacando. Queimaduras, ferrugem, saraiva. Em Amós 4:9 fala da mesma coisa, o povo foi visitado por essas pragas. Vemos também Deus pesando a mão. Estas armas nas mãos de Deus era a maneira dele chamar a atenção do povo, trazer o povo de volta. Deuteronômio 28 fala da bênção da obediência da lei, da retribuição que Deus vai cuidar. O povo estava longe, o povo estava confrontado, mas não voltava. O povo estava corrompido e Deus estava trabalhando. Deus queria abençoá-lo, queria trazê-lo de volta. Uma aplicação para a nossa vida. Precisamos avaliar o que tem acontecido com a gente. Precisamos avaliar e buscar em Deus os acertos necessários. Peça discernimento, mude tudo aquilo que precisa ser mudado. Prioridades precisam ser mudadas, infidelidade precisa ser mudada. Premissas, dê as suas premissas da sua vida para Deus, do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus talentos. Dê as suas premissas. Deus quer abençoar. Versículo 17 fala, mas ninguém voltava. Não houve ninguém entre vocês que voltasse para mim, diz o Senhor. Irmãos, voltar é readequar o caminho.
Fica no caminho errado, não. Tenha coragem, peça a Deus, tenha força. Fala assim, eu preciso mudar esse caminho. Joga no lixo aquela palavra, eu sempre fui assim. Não, joga fora. Busca em Deus o acerto. Acerte o caminho. Acerte o caminho. Deus quer abençoar. Deus quer você de volta. Deus quer você forte e firme com Ele. É a vontade de Deus. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer estar com aquele filho que está longe? Muitas vezes faz 1 ano que não vê o filho, 2 anos. A mãe anseia para estar junto. Muito mais o nosso Deus, Ele anseia que você volte, que você esteja com Ele, tudo. O caminho errado, quanto mais você andar, mais longe você vai ficar de Deus. Mais longe você vai ficar de Deus. E muitas vezes a gente pensa que está no caminho certo. Eu sei que já aconteceu isso com você, se fosse só comigo eu ia ficar muito preocupado. Então que eu estou no metrô, eu falo, poxa, mas eu estou indo para a Zona Leste, parece que esse metrô está voltando. A gente perde o sentido geográfico. Muita gente está dirigindo, né? Muitas vezes a gente pensa que está no rumo certo. E esses erros de rumo acontecem nos piores momentos da sua vida. Eu tinha pouquíssima gasolina. Os mais novos não sabem o que é isso. Houve uma época que falaram, você não pode abastecer depois de tal hora. O posto vai fechar, você não vai abastecer. Nossa, eu não pus gasolina no carro. Não adianta ficar triste, chorar, não pôs. Eu vou bem devagarzinho. Eu estava longe de São Paulo, eu estava perto de Arujá. Uns 15 quilômetros antes de Arujá. Bem devagarzinho. Daqui a pouco, a última entrada para Mogi Dutra, e quase que estava escrito lá na placa, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Eu estava indo para o interior, ao invés de vir para São Paulo, quase que eu engatei uma ré e voltei bem devagarzinho para o carro, nem desconfiar que eu estava errado. Falei, caramba, como é que eu... E não dá risada não, o cara era novo igual você. Falei, esses velhos erram caminho, estão rindo de nós, viu, Eduardo? Mas eu era novinho, errei. E é bom muitas vezes que você erra, sabe por quê? A sua fé aumenta. Eu não vi sinalização, não vi ninguém fechar, não vi nada errado. Eu vim orando ao Senhor, clamando santidade, retidão, me abençoa, que eu vou chegar, vou tornar o melhor crente que o Senhor tem, me ajuda. E ali quietinho e tal, eu cheguei. Mas eu estava no caminho errado. E aquela sinalização lá, ó, Mogi Dutra, me salvou, eu estava bem ali no retorno, manobrei e tal, e o ponteirinho, daqui a pouco ele encostou lá, ele falou, agora, pastorzão, você vai pela fé, porque eu já estou descansando, encostou mesmo. Um sinal lá me ajudou, um sinal, e tem vários sinais na palavra de Deus que nos orienta a mudar o caminho. Não seja obstinado, não. Viu lá, está errado. Eu vou manobrar. Irmãos, irmãs, tem hora que é difícil retornar, sabe? Porque a Bíblia fala que o nosso coração é obstinado. A Bíblia fala que a gente é teimoso. A Bíblia fala que muitas vezes a gente não quer mudar. Muitas vezes a gente fala que vai morrer assim, irmão, deixa de bobeira. Morre melhor. Morre perto de Deus. Morre amando a Deus. Se dobra. Deus gosta daquela pessoa que se dobra. Deus ama isso. E as pessoas mais abençoadas da palavra de Deus foram aquelas que se dobraram.
elas se dobraram rápido. E que você seja um filho, diante da confrontação, que você se dobre e acerte a sua vida com Deus. E a última coisa, aí você vai, na última palavra aqui, você vai falar assim: eu aceito. A última, o resto você estava fazendo assim, né? Jogando para trás, né? Igual, pega que é sua, Marquinhos, pega que é sua, vai virando. Mas olha aí, povo abençoado, capítulo 2, 18 ao 19. Desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira, não tem dado seus frutos? Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Amém? De hoje em diante eu abençoarei vocês. Amém. A palavra está falando o seguinte: o celeiro está vazio. Vocês precisam, a palavra falava para eles, vocês precisam refletir nisso. Logo vocês terão uma nova colheita. Vocês têm percebido que ano após ano tem faltado? Será que é isso que eu quero para a vida de vocês? É o que Deus falou para eles. Ano após ano tem faltado. Será que é isso? Em outras palavras, o celeiro está vazio, mas a semente está na terra. A terra foi preparada nas primeiras chuvas, a terra foi arada. A água regou a terra. Vocês são trabalhadores, vocês são esforçados. Mas, irmãos, não adianta ser trabalhador, esforçado, se Deus não abençoar. A bênção de Deus faz toda a diferença. A bênção de Deus faz toda a diferença. Eu tenho retido as bênçãos. E Deus fala assim: eu tenho um arsenal nas minhas mãos. Eu tenho a seca, eu tenho as pragas, eu tenho os gafanhotos. E vocês não mudam. Na minha misericórdia, eu tenho diminuído a produção, e não zerado a produção, como eu fiz algumas vezes. Teve algumas vezes que o povo passou muita fome, tiveram que deslocar. Quando você vê esses deslocamentos aí humanitários, aí, por causa de guerra, fome, lá no Egito teve deslocamento também, por causa de fome. O povo de Israel desceu para o Egito por causa da fome, porque Deus usou esses arsenal e o povo teve que descer. Aqui a misericórdia de Deus ainda dava uma quantidade para eles. Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito simples. Muitas vezes você acha que a nossa carteira é o termômetro de uma vida abençoada. E as igrejas têm ensinado isso. Se você é um crente fiel, sua carteira vai estar cheia. Isso é mentira. Isso aí é uma calúnia contra a palavra de Deus. Isso não é verdade. Não sei se você tem essa liberdade. Dá uma olhada na carteira do irmão aí para ver se tem grana. Irmãos, esse negócio de ter dinheiro na carteira, tem vezes que eu quero comprar banana, eu não consigo, porque onde eu compro banana, o cara só aceita dinheiro. Eu falo: por que você não põe uma maquininha? Não, eu não gosto. Você tem dinheiro? Tem. Se não tem, não compra banana. Nem a banana eu consigo comprar, porque não aceita. A nossa carteira, irmãos, não é o nosso termômetro espiritual. Nunca vai ser, nunca foi, nunca será. Tem muitos irmãos com a carteira abastada e Deus é o Senhor da vida deles. Glória a Deus. A Bíblia nunca pregou, a Bíblia nunca ensinou que ser pobre, não ter dinheiro nenhum, é vida abençoada. Nunca ensinou, e nunca ensinou o contrário, que o rico é o abençoado. Não. Tem rico temente, abençoado por Deus, tem pobre temente, abençoado por Deus, tem pobre, talvez na segunda, terça-feira aí dessa semana, ele vai chegar lá na despensa dele, ele vai ter uma saladinha e um
um sassame, não é nem um filé, é um sassame, sabe aquele pequenininho que ele reservou, ele falou, olha aí, ele vai pôr a mesa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai assim, ó, muito obrigado, porque o Senhor tem suprido as necessidades, para a noite ele não tem, mas uma coisa não falta no coração dessa pessoa, o que que é? Gratidão a Deus, gratidão a Deus. Num desses dias da semana, eu estava aí, meio apressado com várias coisas, eu avisei a Regina, hoje não vai dar tempo, eu não vou conseguir almoçar, eu estou com muita coisa e tal, eu como uma banana resolve muita coisa, é prático, né? A banana no bolso, porta-luz, você come uma banana, você anda, igual ele, você vai longe. Você acredita que nem a banana tinha? Foi o negócio, pegou. Porque sempre tem uma banana rolando aqui pela igreja. Eu fui lá, não tinha banana. Rapaz, eu nem orei. Eu só senti falta da banana. Daqui a pouco chega uma irmãzinha abençoada aí. Arroz integral. Bisteca de porco. Uma saladinha, feijão, falei, vem trazer almoço para o senhor. Falei, nossa, imagina se eu tivesse orado, eu não tinha orado. Veio esse cardápio aí, rapaz. Irmãos, o que é isso aí? É o cuidado de Deus com a minha vida, com a sua vida, com a gente. O que a gente precisa ter? Gratidão a Deus. Não é o que você vai comer, o que você tem, o que você não tem. Deus é o Deus. Sabe aquele zoião que você leva na marmita? Eu não sei se ele vai amanhã com você, mas tem um paraquedas lá na marmita muitas vezes. Né? Ele gosta tanto de você que toda semana ele vai com você. Mas é gratidão a Deus. Joia. A comida fica melhor. Você dá risada, né, Valdir? Qualquer dia eu vou olhar lá a sua lá, viu? Mas, irmãos, Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, a nossa carteira não é o nosso termômetro, o nosso termômetro é a nossa gratidão. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, a nossa gratidão tem que estar na nossa alma. Deus fala assim, ó, eu tenho diminuído, na minha misericórdia não tenho zerado. Que Deus esteja cuidando. Essa falsa doutrina, que todo filho de Deus é abastado, é uma doutrina do demônio. Se você lê as histórias dos missionários, e eles eram missionários, sabe de quem? Do Deus que nós servimos. Que uns que passaram fome, passaram luta, mas uma coisa eles não deixaram passar, não deixaram passar a missão que Deus confiou nas mãos deles. Glória a Deus. A gente cumpre a missão, eles cumprem a missão porque eles amam a Deus. Nosso grande tesouro, irmãos, é Deus, é o nosso grande tesouro. E fechando aí promessa, versículo 19, chegou o dia, grita aí, chegou o dia, ei, chegou o dia, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês, é misericórdia de Deus, é isso aí, irmãos, é misericórdia, darei as bênçãos. O povo foi castigado várias vezes, mas a misericórdia de Deus triunfou sobre a vida deles. Irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é maior do que qualquer demanda. Deus é misericordioso. Irmãos, se Ele fosse abençoar a gente, porque a gente merecia, você estava no sal, você estava igual aquelas carnes secas no Nordeste. Você estava pendurado no sal, porque a gente não merece. É misericórdia, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Essa é a verdade. Quero concluir
Conclusão, né? Os erros nas prioridades em uma vida de corrupção eram o motivo que impedia Deus de abençoar o povo. Nós também precisamos priorizar as coisas de Deus. Ter um estilo de vida que honre e glorifique a Deus. Sabe o que é estilo de vida? É a sua segunda pele. O que é a segunda pele? Ela te acompanha em todo lugar. Porque senão você vai ter que ficar assim. Que dia é hoje? Hoje é domingo. Ah, domingo a minha roupa é essa aqui, ó. Eu me escondo atrás da Bíblia e vou. Segunda-feira eu sou aquele cara lá que conta tudo quanto é tipo de piada e fico falando das mulheres. Ah, quarta-feira, eu vou lá no estádio do Corinthians ficar xingando o juiz que é ladrão. Eu vou trocar de roupa. Não. Você precisa ter um estilo de vida na sua casa, na sua igreja, no trabalho. Você é você. Você vai viver mais feliz. Você vai ser abençoado. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. A partir de hoje eu vou abençoar. Foi a promessa de Deus. Que Deus abençoe você, cuide de você, guarde você. Deus te ama muito. Se entrega e confie nele.